Caro Padre Adnan, nosso pároco, futuros diáconos, Raul, Felipe, caros seminaristas, caros irmãos e irmãs, aqueles que também estão rezando conosco através das redes sociais. Nesta missa queremos pedir pelos nossos dois irmãos seminaristas, Raul e Felipe, que estão já nessa etapa próxima de preparação, ser ordenados diáconos aqui na Catedral, na próxima sexta-feira. E tem esta promessa, este propósito que eles fizeram aqui, que o rito exige o juramento de fidelidade, esse desejo de ser fiel à Igreja, a Deus, a esta missão, depois a profissão de fé, renovar a fé, e também esta promessa do celibato, isto é, ser uma pessoa toda de Deus e inteiro para Deus. E nessa festa de hoje que a Igreja celebra no mundo inteiro o Cristo Rei, embora liturgicamente seja recente, ela foi estabelecida em 1925 pelo Papa Pio XI, mas de fato já vimos no Evangelho, e sempre Cristo, Ele é o Rei, Cristo Rei. A palavra de Deus nos mostra este reinado. O Apocalipse diz que Ele vem do alto das nuvens, Ele vem ao nosso encontro para nos orientar. De fato, a ideia de rei, sobretudo nos povos antigos, se o rei era bom, o povo ia bem. É mais ou menos como hoje governantes, não é? Se o governo é bom, o povo, e se o governo é mau, o povo sofre. Então o rei, era muito centralizado nele o poder, o rei bom, justo, que se preocupava com seu povo, o povo ia bem. E de fato o único rei, aquele que realmente governa e é Jesus Cristo, é o Senhor. E quando o rei Jesus, quando este rei bom realmente governa, as coisas progridem, se acalmam, se harmonizam. Sem o rei, aí vira uma confusão. E aí que fica a primeira pergunta. No seu coração, na sua alma, o que reina? Tem gente que tem uma alma, um coração numa confusão, uma gritaria de vozes lá na alma, que não sei como ela consegue viver. Aliás, não consegue, não é? Então ela vai viver estressada, ela vai viver confusa, ela vai viver sem rumo. Não tem um rei, não há uma orientação na alma. E às vezes ela quer achar umas orientações falsas, aí põe sua esperança numa pessoa, numa ideologia, numa ideia, ou em si mesma. Se engana por um tempo, dá aquela acalmada por um tempo, mas depois volta e tudo fica pior do que antes. Caros irmãos e irmãs, enquanto Cristo não reinar, Ele, a voz dEle, falar mais alto, diante dessas nossas vozes da nossa alma, que são nossas, não tem como, mas a voz de Deus deve sobressair a vontade dEle. E coisas normais da vida prática. Uma voz do meu coração fala: se vingue, dê o troco, olho por olho, dente por dente, não leve desaforo, não seja bobo, pague com pirraça, se vingue, enfim. Quantas vozes dentro de nós diz isso? E a voz de Cristo Rei vem dizer: perdoar. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Pagar o mal com o bem. Não ser vingativo, não ser pirracento. Essa é a voz de Cristo. Qual voz está falando mais alto dentro de nós? Às vezes vem a voz do desânimo, aquela voz que quer abandonar tudo, largar tudo, um pessimismo, não tem jeito, está tudo perdido, está o caos, não tem solução. E a voz de Cristo onde está?
onde ele diz que Ele é o Senhor da história, Ele governa, sem mim nada podeis fazer, é Ele, o Salvador. E nele vemos o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso. Vamos agora, daqui a pouco, no credo, vamos ouvir: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio. Será que cremos mesmo? Se cremos, porque há outras vozes na nossa alma, parece que não crê em nada. Que é a pessoa que é pessimista, para tudo mal, ela quer desanimar, não tem jeito, ela crê em quê? Pode até dizer que tem fé, mas não tem. Eu creio que Deus existe. Bom, se ela dissesse que não existe, daria na mesma. É como se ela dissesse que eu acredito, existe disco voador, outro não existe. Se existe ou não existe, a minha vida não muda nada. Para essas pessoas assim, isso não é fé. Creio em Deus que é Pai. Ele é Pai, eu creio nisso, que eu tenho um Pai. Como é possível então no seu coração, na sua vida, se sentir abandonado, jogado na vida, sem rumo, se há um Pai e todo-poderoso, pode tudo? Esta é a palavra todo-poderoso, pode tudo. Como então eu ficar tão desanimado diante da confusão do meu coração e da vida e desse nosso mundo que está confuso mesmo? Claro que a coisa, e é assim, mas é o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode tudo. E aí a nossa alma vai se acalmando, confiando nele. As outras vozes gritam, que gritem, e vão gritar é da condição humana. Nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ideias, tem hora que está para cima, tem hora que está para baixo, tem hora que está bem, tem hora que está mal, tem hora que está alegre. Isso é da condição humana. Mas entre essa gritaria, essas vozes, a do Senhor, a do Rei, deve prevalecer e falar mais alto. É Ele que manda, esse é o Rei, não é? É Ele que manda, é a voz dEle. E vamos com Nossa Senhora dizer: Senhor, fala, eis aqui a serva do Senhor. E Samuel fala: Senhor, teu servo escuta. Isso é obediência, obedecer, o problema é de obediência, né? A que voz nós estamos obedecendo? A qual voz você obedece? Cada hora uma? É a voz do Senhor? E se na oração a gente pergunta: Senhor, o que o Senhor quer? Engraçado, geralmente nossa oração é pedir muito, reclamar muito, etc. Raramente alguém se coloca diante de Deus na oração e fala: Senhor, hoje eu não vou pedir nada, hoje não vou falar nada, o Senhor me diga, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? O que eu devo mudar? E ouvir esta voz e obedecer. E o nosso mundo, caros irmãos, se estou falando do coração da alma, imagina a família, problema da família, porque Ele não governa. Se o Senhor não está, aí começa a confusão. Quem manda? O orgulho, as raivas, ressentimentos, julgamentos. E no nosso mundo, problema do nosso mundo, desastre do nosso mundo, é a ausência de Deus, do Rei. Se nós obedecêssemos como humanidade o Senhor, como o ser humano se daria as mãos para se ajudar como a grande família humana diante deste Pai? Como o ser humano ia ajudar o outro na sua fragilidade, na sua pequenez, nos seus erros, perdoando, estendendo a mão, um escorando o outro, como diz São Paulo: suportai-vos uns aos outros, isto é, escorai-vos uns aos outros, um ajuda, não puxando o tapete, como infelizmente o reino deste mundo. E é bonito este evangelho, quando Jesus diz: meu rei, sou rei sim, mas meu reino não é deste mundo. De fato, o reino deste mundo é olho por olho, dente por dente, a lei do mais forte. O reino deste mundo é do mais competente, do mais eficaz, porque produz, né, dinheiro, produz. Quem não produz, aí esse é descartado. O perdedor, o fraco, o incapaz, esse é desprezado, não tem valor. Esse é o reino do mundo.
o reino da competição, uma competição terrível. Já na escola começa a ensinar a criança a competir, e aí vai aprendendo que ele tem que estar em primeiro e o outro para trás, e aprende a puxar o tapete do outro. Esse é o reino do mundo. E aí, com as consequências que nós assistimos e vemos na humanidade. E Jesus, meu rei, sou rei sim, mas meu reino não é deste mundo. Agora, cuidado. Tem gente que entende, quando Jesus fala meu reino não é deste mundo, ele entende que, como Jesus é, meu reino não está neste mundo. Não, ele diz, meu reino não é, mas este reino está, já está. Está lá no Evangelho, Jesus diz que o reino de Deus já está no meio de vós, já está no meio de nós. Esse reino de Deus já começa aqui, claro, a eternidade, e aí a igreja militante, a triunfante, o desembocar da nossa vida na eternidade. Não é deste mundo. De fato, o reino de Deus, outra maneira de ser e de agir, mas está. E o Senhor está agindo, e aí, caros irmãos e irmãs, quanta gente boa tem neste mundo. Vamos deixar um pouco de lado esse pessimismo. Quanta gente boa, quanta gente fazendo bem, quanta gente está levando este mundo para frente, na sua família, na sua casa, cada um de nós, né? E aí o Papa Francisco, que vem nos dizer, cuida do trigo e não perca a paz por causa do joio. Há uma tentação de ficar olhando muitos problemas, os males, os erros, o joio. Tá bom, tem sim, é verdade, mas e o trigo? Nos interessa o trigo, esta plantação do Senhor, este reino de Deus que nós queremos participar e queremos pedir ao Senhor a graça para cada um de nós, que transforme o nosso coração, para que sejamos de fato servos e operários, membros deste reino de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.